Salva de palmas a Ele aí. Glória a Deus, temos sede e fome de Ti, Senhor. Vira pro seu irmão e fala assim: fome e sede do Senhor. Pode se assentar, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos passar para o momento da palavra, querido. Vamos começar a fazer um inverso hoje. Fala assim pro seu irmão: só mais 5 minutinhos. Hoje o tema do nosso arena é só mais 5. Quem nunca? Fala pro seu irmão. Você já falou alguma coisa nesse sentido? A Dani direto. A Dani tá dormindo, toca o despertador. Ela fala: não, só mais 5 minutinhos. Quantos já falaram isso? Só mais 5 minutinhos. Fala assim pro seu irmão: a vida está cheia. Não, mas fala com a boca cheia. Fala: a vida está cheia de distrações que nos afastam do que realmente importa. Precisamos aprender a reconhecer a presença de Deus. Muitas vezes, querido, nós, no nosso dia a dia, utilizamos muito essa frase: só mais 5 minutinhos. E o tema do Senhor é só mais 5 minutinhos. Mas existe uma passagem na Bíblia que fala assim, ó: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Talvez nesses 5 minutinhos que você deixa para buscar o Senhor, seja tarde demais. Fala pro seu irmão: às vezes, por causa de 5 minutinhos, você pode passar toda a eternidade com muitos minutinhos no inferno. Fala pro seu irmão: prefere poucos minutos ou muitos minutos no inferno? Meu Deus do céu, tô fora de inferno. Quantos querem ir pro inferno? Digam amém. Ah, a igreja tá certa. Fala assim pro seu irmão: eu te vejo comigo no céu. Queria que vocês abrissem comigo em Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo 13. Queridos, muitas vezes o nosso dia a dia, ele é lotado de afazeres, não é verdade? Lotado. O Jonas de manhã acorda às 5 horas da manhã, tá acordando às 5 horas da manhã ainda, Jonas? O Jonas tá acordando às 5 horas da manhã, indo pra academia às 6 horas da manhã, é isso? 5h30 até às 6h30, entra às 7 no serviço. É uma máquina. À noite ele vai correr ainda. O Jonas acorda às 5h30, vai pra academia até às 6h30, volta embora pra tomar um banho ou vai direto? Volta embora, toma um banho, porque fedido não pode ficar. Fala pro seu irmão: fedido perto de mim não. Misericórdia. Fala pro seu irmão: você pode ser feio, pode ser pobre, mas não pode ser fedido. Aí o Jonas, 7 horas entra na empresa, fica até às 5, Jonas. 5. Mais ou menos umas 6 horas, vai correr. Fica até umas 7 e pouco. Aí chega em casa, vai fazer alguma comida, uma comidinha boa. Depois que corre, toma banho, vai fazer uma comida pra ficar top. Assiste uma sériezinha, lê a Bíblia, não é verdade? E depois, cama. No nosso dia a dia temos muitos afazeres. Se a gente for falar das mulheres, é um pouco mais ainda, porque tem os trabalhos relacionados à parte externa e também os trabalhos relacionados a cuidado da casa, não é verdade? A Dani tá balançando a cabeça, tipo assim: é verdade. Trabalho muito mais que você. E às vezes, querido, o nosso dia, ele fica tão lotado de afazeres, com tantas distrações, cansaços, muitas vezes tristezas que carregamos, frustrações que carregamos, e atolado no meio de tantos afazeres, nós acabamos nos distraindo do Senhor. Fala assim pro seu irmão: e aí é quando falamos: só mais 5 minutinhos. Tô com um projeto. Bruno, vou ler a Bíblia todo dia depois que eu chegar da minha corrida. Só que daí você senta, Jonas, cansado, no sofá, pegou o celular, começou a mexer no celular. Aí você fala:
Não, vou mexer aqui só mais 5 minutinhos. Daí depois eu vou ler a Bíblia. Aí dá 5 minutos. Não, só mais 5 minutinhos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que no nosso dia a dia, os seus afazeres, o seu cansaço, que vai se acumulando ao longo das semanas, juntamente com a tristeza, com as frustrações, fazem com que você se distraia do que realmente importa. Fala pro seu irmão, você não está aqui na terra a não ser para ter intimidade com Cristo. Porque daí quando você tiver intimidade com Cristo, tudo aquilo que Ele tem preparado para você vai se revelar no caminho. Porque no caminho, o próprio caminho nos mostra o caminho e nos ensina sobre nos revelando o caminho aonde devemos passar. Só que nos mais 5 minutinhos acabamos nos distraindo. Nós cantamos uma música que fala assim, ó: quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Diga. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Essa música fala sobre 2 discípulos que estavam saindo de Jerusalém em direção a Emaús. Esse trajeto de Jerusalém a Emaús tinha uma distância de mais ou menos 11 quilômetros. Daqui a pouco nós vai estar correndo 11 quilômetros, Saulinho. Já estamos nos 10, é na verdade. E esses discípulos estavam conversando uns com os outros a respeito do que havia acontecido, a morte de Jesus. E eles falam, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. 60 estádios, a mesma coisa que 11 quilômetros. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, tudo aquilo que havia acontecido. Imagino que eles começaram a falar sobre um homem que do nada chegou e do nada transformou tudo. Fala pro seu irmão, Jesus chega do nada e transforma tudo. Imagino eles falando que um dia um homem começou a caminhar por Jerusalém, pela Judéia, começou a fazer milagres, começou a falar e as pessoas paravam para ouvi-lo falar. Fala pro seu irmão, quando você fala, as pessoas param para te ouvir ou te desprezam? Quando Jesus falava, as pessoas paravam para ouvir. Devia ser maravilhoso ouvi-lo. Mas na verdade, do coração dos pais aos filhos, independentemente de faixa etária, independentemente de status social, independentemente de nível acadêmico, do menor ou maior, todos paravam para ouvi-lo. E eles estavam falando a respeito disso. E depois, esse homem que eles falavam a respeito acabou morrendo. Achavam que Jesus era o Cristo, aquele que viria libertar Israel das garras de Roma. Mas como ele morreu, entendiam eles que ele não era o Salvador, o Messias que havia de vir. E aí no versículo 15, fala assim: aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próximo Jesus, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estavam discutindo, andando pelo caminho que levava de Jerusalém a Emaús, falando de tudo que havia acontecido, e do nada Jesus aparece. Versículo 16: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus estava do lado deles, eles estavam caminhando, mas eles não conseguiam olhar para aquele homem e saber que ele era Jesus. Você imagina, um tempo atrás a pastora fez uma dinâmica aqui num culto, em uma pregação dela, ela colocou um homem fantasiado de mendigo na rua, na porta da igreja. E todas as vezes que a gente passava, esse mendigo pedia uma moeda. Quase 99% das pessoas passou direto. Daí depois pegou lá, a pastora chamou o rapaz que estava se fantasiado de mendigo, e ele falou que tinha ganhado acho que R$1, né? Aí ele deu de dízimo das ofertas. Mas o que eu quero dizer? Às vezes, Jesus está do seu lado e você não percebe que é Jesus.
Aquele homem que frequenta a igreja, que nós vemos no nosso dia a dia, estava fantasiado de mendigo e nós não o enxergamos. Aqueles homens carregados de afazeres, tristes porque havia acontecido, estavam caminhando. Jesus se aproxima deles, mas os olhos deles não conseguiam perceber que era Jesus. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? Jesus olhou para eles e viu que eles estavam preocupados. Vira para o seu irmão e fala assim: você está preocupado? Está preocupado? Vira para ele e fala: está preocupado? Jesus via que aquilo preocupava e de que ides tratando à medida de que caminhais, e eles pararam entristecidos. Sabe quando você vai falar com alguém, você fala assim: você está triste? Aí a pessoa começa a chorar? Você sabe o que está acontecendo, minha gente? Não, você não sabe. Não vou nem falar, vocês não vão chorar. Eu estava no aniversário com o Michael ontem. O Michael estava lembrando de uma pregação que ele falou, que nessa passagem, um discípulo olhando para o outro, buscando conforto na dor do outro. Sabe como é que é? É tipo assim: ô Paulinho, você não sabe quanto que eu estou devendo. Aí o Paulinho fala assim: nossa, se você soubesse quando eu estou devendo, você ia chorar. É um devendo, triste, o outro tá mais triste porque está devendo mais. Aí o que está triste, que está devendo menos, fica feliz porque ele está devendo menos do que o outro, então o problema dele é menor que o outro. E o que está devendo mais fica feliz porque não é só ele que está nessa enroscada. É um querendo ajudar o outro na enrascada. É os discípulos um falando com o outro: nossa, você não sabe. Nossa, eu achava que ele era Jesus, que ele era aquele que ia vir para nos libertar de Roma. Aí o outro fala: você não sabe que também eu pensava a mesma coisa? E ele fez uns milagres. Fazia tempo que não tinha milagre. Fazia tempo que não tinha alguém que falava em nome de Deus. E esse cara falava tudo isso, fazia tudo isso. E do nada ele enganou nós, você acredita? E aí Jesus aparece para ele, pergunta por que eles estavam tristes. Eles param, entristecidos, e falam, no versículo 18: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoram as concorrências desses últimos dias? Está perguntando: você não sabe o que está acontecendo? Você é louco? Aí 19: e lhes perguntou: quais? Jesus perguntou: quais acontecimentos? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Versículo 20: e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, de libertar Israel dos jugos de Roma. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. Jesus ressuscita em qual dia depois da sua morte? Terceiro dia. Então, eles estavam tristes porque já faziam 3 dias que tinha acontecido a crucificação de Jesus. Eles estavam tristes. Jesus havia ressuscitado, aparece no meio do caminho para falar com eles. Versículo 22: é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreendendo, tendo ido de madrugada ao túmulo. Então eles falando para Jesus que algumas mulheres foram até o túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele... Olha que interessante, eles estavam tristes porque achavam que Jesus, por mais poderoso que fosse em suas palavras, ações, ele não era aquele que iria redimir Israel de Roma. Então eles estavam tristes porque Jesus morreu. Só que eles falaram assim: mas você não sabe, tem umas mulheres que falaram para mim, falaram para nós, que um anjo apareceu para elas no túmulo e que ele vive. Fala assim pro seu irmão: irmão, Deus precisa fazer o que mais para que você acredite nele? Aí no versículo 24: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Se ele ressuscitou, ele não estava mais no túmulo. Alguns deles foram no túmulo para ver se Jesus estava lá. Vendo que Jesus não estava lá, deveriam ter feito o quê? Acreditado que ele estava vivo. Mas não. Pensaram o quê? Talvez que alguém tinha roubado o corpo de Jesus. Versículo 25: então lhes disse Jesus: ó nécios, ó ignorantes, ó pessoas de pequeno saber intelectual,
e tardos de coração. Por que tardos de coração? Porque viam os milagres que Jesus fazia, viam as palavras que Jesus dava, viam a forma como Jesus agia, e mesmo assim o seu coração não foi impactado por isso. Porque se o coração tivesse sido totalmente impactado, quando surgisse a notícia que Jesus estava vivo, eles iriam acreditar. Porque se Jesus fez um morto ressuscitar, ele faria ele mesmo ressuscitar, não é verdade? E aí, e de tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. E aí Jesus começa a falar com eles, versículo 27. Jesus fala assim para eles assim, os profetas já estava escrito que haveria de acontecer isso comigo. E aí Jesus começa a explicar, desde Moisés a todos os profetas, ao respeito do que havia que acontecer com ele. Se você for ler sobre Isaías, a palavra fala em Isaías que ele foi transpassado e moído, e todos os nossos pecados estavam sobre ele, e ele foi morto, e morte de cruz. Então Jesus foi passando desde Moisés, que vinha apontando para Cristo através do tabernáculo, passando pelos profetas que estavam falando sobre a vinda dele, como Isaías falou, como Daniel falou, e Jesus ia explicando isso para eles. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Então Jesus estava caminhando com eles de Jerusalém até Emaús. Os homens estavam tristes. Jesus para e começa a explicar a palavra. Fala para o seu irmão, você conhece alguém que te explica a palavra, e quando essa pessoa explica a palavra, o seu coração queima? Era Jesus falando com aqueles homens. Jesus começou a explicar a Bíblia, desde Moisés até os profetas que estavam apontando para ele. E aí quando chegou perto de Emaús, eles falaram, Jesus falou, então eu vou adiante, vocês vão ficar aí em Emaús, né? Beleza. Aí no versículo 29. Mas eles o constrangeram. Paulinho, lembra quando você me contou que você estava indo para Monte Sião? Aí um casal de senhores estava parado lá e o pneu deles estava furado. Você deu a sua moto para eles, ir até a Mococa. Depois você pegou a moto deles, ficou no banco de trás, chegou lá e colocou de frente a borracharia, na verdade. Aí o moço foi te dar um dinheiro e você falou, não precisa não. Ele ficou todo meio desconcertado, é na verdade. Você constrangeu eles no amor, é na verdade. Foi a mesma coisa que aqueles homens fizeram com Jesus. Jesus estava passando pelo caminho. Eles convidam Jesus para entrar na casa. Jesus não ia entrar na casa, só que eles conseguiram constranger Jesus a entrar na casa. Fala assim pro seu irmão, se Jesus estivesse aqui, você seria capaz de constrangê-lo a entrar na sua casa? Querido, se a gente for analisar na Bíblia, Jesus ele recusa alguns convites. Jesus cura algumas pessoas e essas pessoas pedem para segui-lo. E Jesus, algumas pessoas aceitam, outras recusam. Mas Jesus nunca recusou algo. Quando as pessoas o chamavam para ir para a sua casa. Pode pegar para você ver. Todas as vezes que Jesus era convidado para ir para uma casa, ele ia. A única vez que ele não foi numa casa foi quando o centurião chegou para ele e falou assim, Senhor, meu servo está doente. Eu queria que você fosse eu queria que você o curasse. Aí ele falou, então vamos na tua casa, né? Ele falou, não, eu sei do teu poder, da tua autoridade. Eu que falo para os meus homens irem e eles vão, me obedece. Eu também sei que o Senhor tem autoridade. E aí Jesus fala, então pode ir lá que está curado. Jesus não foi lá de corpo, mas foi lá de espírito. Fala para o seu irmão, Jesus nunca vai rejeitar o seu convite de entrar na sua casa. Só que como é feito o seu convite, querido? Esses homens conseguiram constranger Jesus. Fala para o seu irmão, você tem noção desse poder? Jesus nos constrange em amor, é ou não é verdade? Mas esses homens constrangeram Jesus, dizendo, fica conosco porque é tarde. Por que eles falaram que é tarde? Porque de noite era escuro, mas era também perigoso.
Os bandidos vão assaltar de dia ou de noite? De noite. Então de noite é perigoso. Então eles falaram assim para Jesus: Jesus, entra na nossa casa, fica aqui conosco, porque já é tarde, é perigoso. E o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Fala assim pro seu irmão: eles constrangeram Jesus, fizeram Jesus entrar com eles. E aí vem a parte que o crente gosta. Fala pro seu irmão: me convide para ir na sua casa. Fala pro seu irmão: me convide para ir na sua casa, mas coloque alguma coisa na mesa para mim comer. E aí no versículo 30 fala assim: e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos. E aí é a parte: e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos, e ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor. E aí no versículo 32 fala assim, ó: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? Um olhou para o outro e falou assim, ó: porventura, quando ele no caminho nos ensinava o caminho, sendo ele o próprio caminho, os nossos corações não ardiam de amor? E aí versículo 33 fala assim: e na mesma hora, levantando-se, voltando para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e os outros com eles. Olha que interessante. Talvez quando nós passamos por essa passagem, nós nem nos damos conta do que aconteceu aqui. Quando Jesus reparte o pão, os olhos deles se abrem e Jesus desaparece. Quando Jesus desaparece, um vira para o outro e fala assim: porventura os nossos corações não queimavam quando ele nos falava pelo caminho, sobre o caminho, ensinando-nos sobre o caminho, porque ele é o próprio caminho. Aí eles pegam e saem de volta para onde? Para Jerusalém. Qual que foi a argumentação para que Jesus entrasse na casa? Entra porque já está tarde. Fala para o seu irmão: seu coração hoje está quebrantado ou está duro? Querido, quando o coração deles queimava, Jesus desapareceu. E eles falaram: cara, é Jesus. Eles pegaram e voltaram para onde eles tinham vindo. Só que a forma como eles convenceram Jesus a ficar é o cuidado que eles tiveram pela vida daquele homem que ainda não conhecia. Olha, não vai não, porque já está tarde. E por estar tarde, pode ser perigoso você no caminho ser assaltado, alguém te matar, alguém te bater. Só que quando eles veem Jesus, sabe o que eles fazem? Pegam as coisas deles e saem correndo de novo para Jerusalém. Não importa se era tarde, não importa se era perigoso, não importa se estava escuro. Eles ficaram extasiados. Eles falaram assim: cara, eu preciso compartilhar o que aconteceu comigo com os 11. Por que 11? Porque Judas havia se matado. Fala assim pro seu irmão: quando Deus faz algo na sua vida, você fica ansioso para compartilhar com os seus irmãos? Ou se para em você, está tudo bem? Querido, quando Jesus faz algo na minha vida, eu fico tão feliz, mas tão feliz, que eu tenho que compartilhar a minha experiência com as outras pessoas. E não importa se está tarde, se já é tarde, se é perigoso, eu ajo como os discípulos, vão em direção aos outros, para poder compartilhar com eles o que aconteceu. Aí olha o que acontece no versículo 34. Versículo 35. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Versículo 36. Falavam ainda essas coisas quando Jesus
apareceu no meio deles. Interessante que antes mesmo dele chegar, olha o que acontece no 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram a Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Então estavam os 11 e mais pessoas com eles lá em Jerusalém. Versículo 34. Os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a... Queridos, os dois no caminho de Emaús têm um encontro com Jesus. Pegam suas coisas, saem correndo para Jerusalém. Quando chegam aonde os 12 estavam, onde os estavam reunidos com algumas pessoas, antes deles chegar, os caras já falam: você não sabe. Os dois de Emaús entram na casa e falam: você não sabe. Jesus está vivo. Apareceu para Simão. Aí você fala: rapaz, você não sabe o que aconteceu comigo. Estava andando no caminho de Emaús, a hora que partiu o pão, ele apareceu, desapareceu. Eu fico imaginando eu falando, já falo rápido, já falo alto. Os caras falam: o quê? Aí a hora que eles falam: o quê? Aí sabe o que aconteceu no versículo 36? Falavam ainda essas coisas quando Jesus... Eu fico imaginando eu falando: você não sabe, Jesus apareceu para mim. Certo, Pedro falou: como é que foi? Estava andando no meio do caminho, o cara falou para mim de Moisés e os profetas, falando que tudo que tinha que acontecer. Do nada meu coração começou a queimar, mas não sabia que era ele não. Aí quando estava chegando perto da minha casa, já era noite, falei para ele: entra aí. Ele ficou constrangido. Percebi que ele ficou constrangido. Ele entrou na minha casa, pegou o pão, repartiu o pão. A hora que ele partiu o pão, eu olhei para ele, era Jesus, pum, desapareceu. Aí Simão falou para ele: rapaz, você não sabe, apareceu para mim também. Os rolos começaram a falar um com o outro, do nada Jesus apareceu. A hora que Jesus aparece, eu acho que todo mundo ficou assim, ó. Ficou todo mundo meio assim, ó. Olhei. O outro. Olhei pra você também. Apareceu. Ficou tudo assim, ó. Aí no versículo 37. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um... Meu Deus do céu. Fala pro seu irmão: cabeçudo. Até quando? Fala pro seu irmão. Não, fala com o pé: até quando você vai ser cabeçudo? Querido, Jesus tinha feito a multiplicação dos pães e peixes. Jesus anda sobre as águas. Os discípulos dentro do barco olham e falam assim: nossa, é um espírito, é um fantasma. Jesus ressuscita, aparece para os 12, aparece para os 11, para os discípulos de Emaús. Tinha acabado de ver Jesus, os cabeçudos de Emaús tinham acabado de ver Jesus. Aí Jesus aparece de novo. Ao invés deles começar a gritar, sair correndo, ia sair correndo, fazendo igual aqueles caras dos pentecostal, davam um avião, sei lá, batendo asa, voando, pulando, dando um murro na cara do Maico, de tão feliz que eu tava. É o murro do amor. Bum! Desmaiou o Maico, todo mundo feliz, aquele rolo. Eles ficam atemorizados, falam assim: nossa, é um fantasma. Versículo 38. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Jesus vira para ele e fala: acabei de ver você, rapaz. Estava lá partindo o pão da cá agora. Você está louco, está chapado? E por que sobem dúvidas aos vossos corações? Fala para o seu irmão, em 5 minutos. A maior experiência que Deus fez na sua vida pode se transformar em dúvida no seu coração. Você pode ter tido a maior experiência da sua vida agora. Em 5 minutos, se você não vigiar, o diabo coloca a dúvida no seu coração. Por isso que o milagre é poderoso, é importante. Mas Deus cura hoje, você morre amanhã. E nesse intervalo de 5 minutos, se o diabo pôs dúvida no seu coração, não adiantou de nada. Agora a palavra que transforma a vida, ela é poderosa para discernir a sua alma do seu espírito. E aí no versículo 39, Jesus fala assim: vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne, nem ossos, como vedes que eu tenho. Talvez eles ainda vendo isso tudo, talvez ainda tiveram dúvida, ou talvez não. Mas agora não vai ter como eles ter dúvida. Versículo 40. Dizendo isso, mostrou-lhes os pés e as mãos e os pés. E por não acreditarem eles Não. Fala pro seu irmão, você está entendendo? Fala pro seu irmão, eu acho que não. Você está entendendo?
Querido, passaram o caminho de Emaús, Jesus aparece, começa a falar, o coração começa a queimar, entra na casa, reparte o pão, os olhos dele se abrem, Jesus aparece. Eles saem correndo no meio do caminho, à noite, escura, tal, aparece para os 11 falam, você não sabe, Jesus apareceu para mim. Os discípulos de Emaús falam, você não sabe, Jesus aparece para mim. Aí Jesus aparece, eles ficam com medo, achando que é o Espírito. Jesus pega, mostra o buraco das mãos, mostra o buraco dos pés, pede para eles socarem no corpo, falando, o Espírito tem corpo, o fantasma tem corpo. Mostrou os pés, mas ainda não acreditaram, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse. Aí, olha o que Jesus falou para eles. Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Fala pro seu irmão, aí não sobrou dúvida. Quando Jesus falou para ele, tem alguma coisa para comer? Fala assim pro seu irmão, quando eu for na sua casa. Chacoalha o teu irmão, fala, quando eu for na sua casa, me dá alguma coisa para comer, rapaz. Versículo 42. E então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Versículo 43. E ele comeu na presença deles. Versículo 44. A seguir Jesus lhes disse: são essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos... Eu fico imaginando aqueles discípulos do caminho de Emaús. Na hora que Jesus fala isso, eles falam assim: rapaz, ele falou isso para mim. E quando ele falou isso para mim, o meu coração queimava. E aí eu imagino que eles falam para os outros que ainda não tinham escutado eles. E agora não existia mais dúvida. Por quê? Porque por mais que Jesus mostrou o buraco das mãos, por mais que eles tocaram no corpo de Jesus, fantasma não tem corpo, fantasma não tem osso, fantasma não tem pele, muito menos buraco nas mãos. Mas ainda duvidaram eles. Mas quando Jesus chamou para comer, falou para o seu irmão, quando você me chamar para comer, aí então eu vou ver Jesus em você. E aí depois que eles pararam de ter dúvida, porque Jesus chamou eles para comer, e eles comeram, comeu um favo de mel, comeu um peixe. Jesus começou a explicar para eles o que explicou no caminho de Emaús. Provavelmente o coração deles começou a queimar. Fala para o seu irmão, quando você lê a Bíblia, quando você tem intimidade com o Senhor, o seu coração começa a queimar. E aí no versículo 45 fala assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as... Olha que poderoso, querido. Jesus começou a falar depois de comer, depois de ter um tempo de mesa, depois de ter um tempo de comunhão. Porque no tempo de mesa, no tempo de comunhão, você para, você acalma, você percebe as situações. Quando você está no seu dia a dia, quando você está na loucura do seu dia a dia, com muitos afazeres, com tristezas, com decepções, com frustrações, você caminhando, muitas vezes você não para analisar. Mas quando Jesus senta com você na mesa para poder comer, é um tempo de comunhão, é um tempo de mesa. E quando você está no tempo de mesa, no tempo de comunhão, você não está pensando em nada, você só está pensando em comer e aproveitar a comunhão daquele seu irmão que está ao seu lado. Não é verdade? Quando você senta do lado do Jonatas para comer, Juninho, você está pensando no trabalho de segunda-feira? Ou você está pensando, nossa, que demora de lanche? Nossa, a hora que eu pegar esse, eu vou arrebentar esse lanche. Se a Marina quiser pegar um pedaço, eu dou um tapa na cara dela. Não, brincadeira, Juninho. E aí o Jonatas estava falando alguma coisa, o Jonatas estava falando alguma coisa com o Paulinho. Aí o Paulinho olha e fala assim: nossa, que legal tá aqui. Não queria estar comendo. Mas, por mais que o lanche não está chegando, mas é muito legal estar do lado do Jonatas. Aí o Jonatas fala: nossa, mas é muito legal estar do lado do Paulinho. E aí no momento de comunhão as coisas começam a acontecer. Você começa a ter mais atenção, você começa a prestar mais atenção. E é nesse momento que Jesus quer te levar. Jesus quer te levar no momento de mesa, Jesus quer te levar no momento de comunhão, para que nesse momento você não pense mais nos seus problemas, você não pense mais nos seus fracassos, você não pense mais nos afazeres do dia a dia, você só pense em estar com Ele. Fala assim pro seu irmão, faça um convite nesses próximos dias para Jesus. Chame Ele para comer com você. Chame Ele para ter um tempo de mesa com você. E aí no versículo 46 fala assim: e ele lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém.
Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Versículo 51. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Versículo 52. E então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomando-os de grande júbilo. E estavam sempre no templo, louvando a Deus. Aquilo que começou com tristeza, aquilo que começou com aborrecimento, se transforma em grande júbilo. No intervalo de tempo, aonde, mesmo sem sentir, mesmo sem perceber quem estava falando com eles, colocaram seus ouvidos para escutar aquilo que o homem estava falando, e os seus corações iam queimando, ao ponto de convencer Jesus a entrar na casa e depois fazer com que Jesus aparecesse. Fala assim, meu irmão, em 5 minutos a sua maior experiência pode se transformar no seu maior ponto de dúvida. Coloque-se de pé no seu lugar. Queridas, distrações do nosso dia a dia roubam o fogo do nosso interior. Manter o nosso coração aquecido é a chave para não permitir que as distrações nos façam esquecer das nossas experiências. Tiveram talvez a maior experiência de suas vidas. Viram o próprio Jesus ali falando com eles, partindo o pão, e do nada Jesus desaparece. Depois foram transbordar na vida dos irmãos, porque quando Jesus faz algo nas nossas vidas, nós precisamos transbordar na vida das outras pessoas. Do nada, quando nós estamos transbordando na vida das pessoas, Jesus decide aparecer nas nossas vidas de novo. Por isso que eu falo, a bênção nunca tem um fim em si mesmo. Jesus te abençoa para que você possa abençoar outras pessoas. E quando você está abençoando outras pessoas, quem aparece? O próprio Jesus. Jesus aparece para eles de novo, mas eles começam a ficar desconfiados. Olha como o diabo é sujo. Tiveram a maior experiência de suas vidas, e depois Jesus aparece e o diabo coloca uma semente de incredulidade. Em 5 minutos, a maior experiência se transforma em incredulidade. Fala pro seu irmão, em 5 minutos, o que você faz? Fala pro seu irmão, o diabo transforma a sua maior experiência em ponto de dúvida. Querido, aí Jesus tem que te convencer de novo. Passou o caminho inteiro te apresentando a palavra. Passou o caminho inteiro falando sobre a palavra. Passou o caminho inteiro te ensinando. Aí o diabo vem, em 5 minutos, planta uma semente de dúvida. E depois ele tem que te convencer de novo. Aí ele te dá a pele para tocar, o osso para apertar, o buraco para enfiar o dedo lá. E mesmo assim você fica com dúvida. O diabo é bom naquilo que ele faz. Mas depois ele te chama o quê? Fala pro seu irmão, comer. Meu Deus do céu, fala pro seu irmão, comer. Fala pro seu irmão, chama Jesus para um tempo de mesa com você. E aí no tempo de mesa, querido, ele já não tem mais dúvida quem é Jesus. E aquilo que era tristeza se transforma em grande júbilo, em grande alegria. Em 5 minutos, querido, nós podemos perder tudo. E eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Senhor Deus, querido Pai, nós queremos colocar as nossas da Tua presença à noite. Dizer que as distrações do dia a dia não irão roubar o fogo do nosso interior. Nós iremos manter o nosso coração aquecido, pois teremos todos os dias um tempo de mesa com o Senhor, aonde não estaremos preocupados com as distrações do mundo, com os afazeres que temos, com as nossas frustrações, com as nossas decepções, com os nossos medos. Nesse tempo de mesa, que manteremos o nosso coração aquecido, só queremos receber comida do Senhor. Só queremos receber os Teus segredos,
Só queremos receber a tua presença. Só queremos ficar na sua presença, porque queremos a tua presença. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tem tido misericórdia de nós. E mesmo em meio a tantas distrações, e mesmo em meio a tantas dúvidas, mesmo o Senhor estando nos dando tantas experiências, ainda assim, busca nos convencer. Por isso, nessa noite, queria que você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, nesta noite, eu te convido a ter um tempo de mesa comigo. Pode ser que nesse momento eu esteja como os 2 discípulos do caminho de Emaús, tristes, decepcionados, sem perceber o Senhor. Mas eu te prometo, fala pro Senhor, mas eu te prometo que no caminho, sendo ensinado pelo próprio caminho, sobre o caminho, eu irei te constranger a entrar na minha casa e a ter um tempo, fala com força, e a ter um tempo de mesa contigo. Senhor Jesus, por mais que hoje eu esteja como aqueles homens no início do caminho, faça-me hoje conseguir ter um coração que queima pela tua palavra, ao ponto de te constranger a entrar na minha casa e fazer você cear comigo. Senhor Jesus, que todas as vezes que eu duvidar da tua presença, das tuas promessas, eu possa me lembrar de te convidar para poder ter um tempo de mesa comigo, em nome de Jesus. Amém? Queridos, todas as vezes que nós estivermos passando por lutas, por momentos difíceis, em que durante 5 minutos o diabo consiga nos distrair ao ponto de fazer-nos esquecer das nossas maiores experiências e colocar dúvidas nos nossos corações, lembre-se de uma coisa: chame Jesus para sentar na mesa contigo. Ah, Bruno, como que eu vou fazer isso? Querido, tem vez que a Dani está trabalhando, eu pego meu carro, vou tomar um café lá no inverno de Itália. Primeira vez que ela tá sabendo essas coisas. Ou às vezes lá no... Como é que chama aquele outro que a gente foi, Paulinho? Hã? Gramonteiro. Aí eu chego lá, sento lá, coloco um café. Falei, senta aí, Jesus. Vamos ter um tempo de mesa aqui agora. Eu acho que às vezes... Eu vejo a Dani às vezes na rua sozinha, ela fala sozinha. Não sei se as amigas dela já perceberam, ela fala sozinha. E é muito estranho ver uma pessoa falando sozinha. E eu falo, tá tudo bem, hein? Sua amiga imaginária, que sua amiga... E eu fico imaginando que quando eu vou nesses lugares sozinho, os donos dos cafés também devem achar que eu sou tipo a Dani. Porque eu falo, Jesus, senta aí. Eu puxo a cadeira assim, ó. Deixa a cadeira meio puxada, falo, Jesus, senta aí. Senta aqui também. Senta aqui. Toma um cafezinho. Brinde. Falando com Jesus. Ah, Bruno, não tô sentindo nada. Os discípulos, quando Jesus começou a falar, também não estavam sentindo nada. Mas durante o caminho, o próprio caminho, falou sobre o caminho, ensinando sobre o caminho, e os corações deles queimaram. Quando eu chego, eu não estou sentindo nada. Quando eu saio, eu estou chorando. Eu falo assim, ô Senhor, obrigado. Porque quando eu pensei, durante 5 minutos, em esquecer de tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida e gerar pontos de dúvidas, eu tive um momento de mesa contigo. Querido, os discípulos tocaram nas mãos de Jesus, na pele de Jesus, nos ossos de Jesus, e ainda duvidaram. Mas quando sentaram para comer com Jesus, eu fico imaginando Jesus comendo com aqueles caras, devia ser top, hein? Fala aí, Janinho, é mais gostoso comer ou ficar conversando antes da comida chegar? Mas é gostoso ficar conversando, não é verdade? Claro que depois brinda com a comida no final. Deve ser muito top sentar com Jesus e conversar com Ele. Fala assim pro seu irmão, meu irmão, deve ser muito top sentar na mesa, falar com Jesus e comer com Ele. Fala pra ele, se você não tem feito isso, você não sabe o que você está perdendo. Querido, às vezes as pessoas vão até falar que você é louco, mas se você sair de lá, um momento de encontro com Jesus, sentado com Ele na mesa, Ele te contando coisas que só Ele e você sabe, aí você vai ver o como é bom
sentar na mesa com Jesus. A palavra fala que a glória de Deus é ocultar segredos, mas a glória do homem consiste em revelar os segredos. Como e quando que alguém te conta segredos? Fala pro seu irmão, quando? Quando você é confiável. Interessante que Jesus, quando ele termina de fazer tudo que ele fez, ele falou assim, ó, era necessário que eu morresse, mas agora vocês vão ter que ir pregar arrependimento e falar do meu ministério. Jesus chamou esses discípulos e trouxe eles para perto. E depois que ele sentou na mesa, ele confiou naqueles discípulos, contou os seus segredos para eles. Falou, seu irmão, Jesus te contará segredos quando você se tornar confiável diante da presença dele. Amém? Pode se assentar mais um pouquinho.